paz do Senhor, me chamo Juan, congrego na Igreja Pentecostal Ministério Raiz Davi, Guaratiba, em cima do Mercado Super Rede. Juntamente com meus coordenadores Cleison e Gabi, estou aqui hoje para trazer algo da parte de Deus para vocês. Esses irmãos que abrem João capítulo 2, versículo de número 6. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estiverem cheios, disse: agora tire um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. A Bíblia nos relatou que foi o primeiro milagre de Jesus, onde foi um casamento em Caná, onde o noivo convidou Jesus e seus discípulos. Mas aqui eu entendo que Jesus não era o convidado principal, porque na nossa vida, primeiramente, a gente tem que convidar Jesus para as primeiras coisas. Ou seja, a mãe de Jesus também estava ali. E o vinho naquela época significava o quê? A alegria. Ou seja, o vinho tinha acabado. Então, a mãe de Jesus chegou até Jesus e pediu para quê? E foi avisar para ele. Também aqui nós podemos entender que nós temos que levar nossos problemas às pessoas certas. Hoje em dia, por exemplo, se você, tivesse um irmão ali, que fosse um irmão, vamos supor, que não fosse crente, provavelmente o que ele faria? Ele espalharia para a festa toda que não teria vinho, ou seja, que tinha acabado sua felicidade. O problema da gente hoje em dia é esse. A gente tem um problema, a gente quer postar no Facebook, no WhatsApp, e a gente não quer levar o problema a quem realmente pode nos ajudar. Ou seja, por isso também a importância de nós termos amigos que são da presença. Porque, ou seja, Maria era mãe de Jesus, ou seja, tinha muita intimidade. Nós temos que andar com pessoas assim. Mas Jesus ali, ele já sabia, porque ele sabe de todas as coisas. Jesus sabe do nosso problema, mas ali ele falou: não é chegada a minha hora. Por quê? Eu entendo que não é chegada a minha hora pelo motivo do seguinte: ele não foi o convidado principal, o noivo não pegou ele, chamou ele para sentar do lado dele. E os discípulos dele estavam ali de lado. Então, quando a mãe dele foi, ele falou que não havia chegado a hora. Ou seja, quando nós estamos no mundo, Jesus sempre vai estar ali com a gente, mas ele vai estar o quê? Vai estar no cantinho, protegendo a gente, observando a gente. Ou seja, certas situações você pode passar, mas é permissão dele. Para quê? Para você aprender que você tem que convidar ele antes de tudo. Você não tem que fazer as coisas por si próprio. Você tem que chamar Jesus para tudo. Seja para sua relação, seja para sua casa, seja para os estudos, qualquer coisa. Você tem que chamar aqui, primeiramente, a Jesus. E depois, a mãe dele diz aos empregados: façam tudo que ele mandar. Ou seja, nós, quando entramos para a igreja, nós temos que seguir as regras, ou seja, os mandamentos de Jesus. Nós temos que obedecer a ele, porque senão assim não vai ter como a gente ter vitória. Por quê? Porque a gente não vai obedecer ele. Se desobedecer ele, desobediência é um dos piores pecados que existe. Então, aí tinha 6 potes de pedras. Ou seja, eu entendo aqui também que os potes de pedra eram como a gente. E essa água que ele mandou encher é como que eu entendo aqui, que é a água de João 4, que é água viva. Ou seja, como o vinho era a presença era a felicidade, a água era para nós ficarmos cheios. Ou seja, quando nós estivermos cheios da presença, Jesus vai nos transformar e vai transformar aquilo em felicidade. Ou seja, não tem como você ser 100% feliz fora da presença, porque só essa água que mata a nossa sede. Porque, por exemplo, você fez o pecado, você teve um prazer ali na hora, mas você vai ter que ficar esperando, e nesse tempo que você está esperando para cometer o pecado novamente, um exemplo, você sair para um baile funk, para uma resenha dessa aí, você vai ter que esperar até semana que vem, por exemplo. Mas Jesus não. Você pode buscar a ele todos os dias, e você vai estar cheio, você vai estar com seu vazio preenchido. Quanto mais você tem, mais você quer da presença. E quando ele enche a água, é quando nós estivermos cheios da presença. Ou seja, ele transforma no vinho, depois ele transforma em vinho. O vinho era felicidade, ou seja, nós vamos ficar felizes novamente. E ele leva até o mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias aqui eu entendo que é até Deus. Por quê? Porque nós temos que passar até Deus para depois o noivo buscar. Ou seja, nós temos que ser transformados completamente. Porque, por exemplo, Jacó, quando foi tocado pelo anjo do Senhor, que foi Deus quando desceu para lutar contra ele se transformou em Israel. Ou seja, quando Deus tocar na gente, a gente vai se transformar completamente em outra pessoa. Não vamos ser mais o mesmo. Você que tinha uma depressão, uma tristeza, quando Deus tocar verdadeiramente, você não vai ter mais aquilo, você vai ser transformado. E passou pelo mestre de cerimônias até que o noivo veio e buscou. Ou seja, quando o noivo veio e buscou, eu entendo aqui também que é a volta de Jesus. Nós temos que estar transformados, nós temos que estar cheios,
para o noivo vir e nos buscar. E aqui também nos diz que eles deixaram um vinho de maior qualidade para o final, depois que o mestre cerimônia já tinha aprovado, ou seja, aquilo que Jesus transformou. Ou seja, você vai se tornar uma pessoa melhor depois que Jesus te transformar. E também, aqui eu entendo também da mulher do fluxo de sangue, aquela passagem. Por quê? Porque ela experimenta todos os métodos, faz tudo e deixa Jesus o que só pro final. Mas ela viu que a única solução dela era Jesus. Ou seja, isso aqui na nossa vida. A gente pode sair para qualquer coisa do mundo. Enquanto a gente não procurar Jesus, isso que você sente, esse vazio, essa depressão, qualquer coisa, não vai ser curado. Você vai ser que nem a mulher do fluxo de sangue. Você pode experimentar tudo, gastar todo o seu dinheiro, mas no final você vai ver que a única alternativa que nós temos e a melhor é Jesus. Agradeço a minha oportunidade.